Muito boa noite, gente. Hoje está o trio completo. Professor, Diácono Robson Flauzino. Hoje estamos aqui completo para a segunda parte do encontro sobre o Santo Sudário. Uma boa noite a todos. Boa noite da galera que vai acompanhar na página Comunidade São José. Estaremos também na comunidade, aqui no canal Dons, daqui a pouquinho, salas de vídeo no Dons Itaquá, no grupo do Padre Robson e no grupo do Padre Reginaldo Manzotti. São as salas tradicionais de vídeo, dentro de alguns instantes. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Diácono. Boa noite, Zé. Boa noite, Rodrigo. Diácono, sua bênção. Tudo bom, gente? Deus abençoe. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelos canais, pelo sistema Dons, por toda a internet aí, né? Quem nos acompanha, seja muito bem-vindo e que hoje seja mais uma noite de bênçãos para nós. É isso? Sim, com certeza. Bom, para recapitular um pouquinho sobre a live passada, contamos a história do Santo Sudário, né? E hoje, na íntegra, agora há pouco, tivemos uma sala de vídeo também com um filme completo, né? Com um documentário completo, aproximadamente 1h10 de documentário, 1h09 nos quebradinhos, contou toda a trajetória do Santo Sudário, né? Então, tenho certeza que já deve ter alguém acompanhando aí, né, professor? Já tem gente acompanhando? Já, a gente já está aí com 3 pessoas, e aí eu preciso ver em quais páginas já tem galera. Isso. Sei que de maneira geral a gente já está aí com pelo menos 3 pessoas. Então, beleza. Bom, enquanto a galera chega, vamos falar um pouquinho de novo do Santo Sudário para recapitular, né, Diácono? O que aconteceu na semana passada, na quarta-feira, precisamente. Exatamente. Então, vamos lá, recapitular um pouquinho sobre a história do Santo Sudário. O que é o Santo Sudário? Fica à vontade, Diácono. Bom, então a gente viu naquela primeira apresentação que o Santo Sudário, ele é um tecido, né, que supostamente teria sido aquele tecido que envolveu o corpo de Jesus assim que ele desceu da cruz, né? Foi sepultado e ele foi envolto nesse pano que é o pano que é o objeto de estudo das várias ciências, né? E como até o Rodrigo ficou até surpreso, e eu também, né? Hoje existe, porque inclusive foi uma das perguntas, né? Se ainda vai existir ainda, se vai continuar o estudo sobre o Santo Sudário, né? O Santo Sudário é um objeto de pesquisa hoje, pesquisa científica, né? De várias ciências, e penso eu que com certeza vai continuar sendo objeto de estudo pelas várias ciências, inclusive uma nova ciência que surgiu a partir dessas pesquisas, chamada sudariologia, né? Esse tecido, como eu disse, né? Quem acompanhou esse material aí que foi disposto aí para vocês pelo canal Dons, viu que é uma linguagem científica, né? Eles tratam daquele objeto de estudo como se é um tecido que envolveu um homem. Eles não vão falar que é Jesus porque são cientistas e a linguagem é uma linguagem científica, né? Uma linguagem acadêmica, né? Vocês veem que a forma que eu trato eu estou falando, né? Claro que a gente não faz acepção de pessoas, né? Mas a gente, né, trata desse assunto
com todo carinho, né, como cristão católico, né? Então, a forma da gente tratar, da gente falar desse tecido é uma outra forma, né? A gente sabe que a partir da ciência é bem provável, né, que seja realmente o tecido que foi envolto no corpo de Jesus. Mas, pelo carinho que nós temos, pela devoção, pela fé, né, isso nos remete a uma situação real, né? Diácono, eu lendo, estudando um pouco, foram feitos vários estudos, né, várias pesquisas aí em cima do carbono 14. Eita, trava-língua. E verdadeiramente comprovam que o sudário ele é contemporâneo a Jesus, né? Então, pelo que eu li, pelo que eu acabei brigando na época de faculdade, as comprovações científicas que eu estudei até então mostravam que sim, que o santo sudário ele é mesmo, com certeza a gente entende que é o tecido que envolveu Jesus. Por que será que tem tantas pessoas que não aceitam, né? A sociedade científica, a sociedade acadêmica é tão cabeça dura às vezes. Eu penso que, como toda área de pensar, toda área de pensar, ela tem que ter um cuidado para tratar de cada objeto. E no caso aí desse objeto de estudo que é tão cuidado, com carinho, isso que a nossa igreja por tanto tempo teve devoção, né, é a mesma coisa que você pegar uma relíquia, né? É claro que a igreja ela não vai produzir coisa falsa, né? Mas para nós, né, se a gente pegar, por exemplo, uma relíquia de primeiro grau, por exemplo, um pedaço de osso de algum santo, né, a gente não vai querer expor aquilo a uma pesquisa científica para ver se realmente é daquele santo ou não, né? A nossa é uma fé que nós temos, é a nossa devoção, né? E é dessa forma que sempre foi tratado o Santo Sudário, né? Esse sudário que encontra-se em Turim, e ele, depois daquele momento, daquele feliz momento, né, em que o advogado lá, o Secondo Pia, ele fotografou o tecido e o negativo, porque é a mesma coisa quando a gente... os mais novos talvez não passem, não tenham passado por essa experiência, mas quando você vê um negativo de uma foto, você vê como se fosse o contrário dela, né? E foi exatamente isso que aconteceu nessa foto que o advogado tirou do Santo Sudário. Ali era como se fosse um negativo, né, da imagem de Jesus, e quando ele tirou a foto, o negativo dessa foto ficou evidenciado como um positivo, ou seja, apareceu muito evidentemente assim, né, a forma, né, do corpo de Jesus, né, e foi a partir daí que as várias ciências, né, se debruçaram sobre esse objeto de pesquisa e as várias ciências foram fazendo, cada um na sua área de especificidade,
foram desenvolvendo estudos para ver se realmente existia indícios de que fosse realmente o corpo de um homem, se esse corpo de um homem, de que região seria, de que ano, de que tempo que seria, qual a idade, se realmente, todos esses estudos, né? E aí a gente viu que, diante de tudo isso, desse apanhado, né, de evidências, que as várias ciências, né, aí existem de várias áreas, antropologia, ciência espacial, são várias ciências, né, são várias ciências, e todas elas, dentro da sua área de especificidade, contribuindo com o estudo, foram levantando hipóteses, né? E essas hipóteses nos dão um cálculo de probabilidade, né? E dentro desse cálculo de probabilidade, fica muito evidente que realmente foi esse tecido, né? Pode falar, E na Rodrigo. live anterior ainda me apareceu. E na live anterior ainda me aparece um querendo discutir esses cálculos de probabilidade. O cara tá de brincadeira para discutir aqueles números de probabilidade. Em 1988, porém, surgiu aquela que parecia ser a nova definitiva de que se tratava uma fraude. Nesse ano, o Papa João Paulo II autorizou retirada de retalhos para novos exames realizados por cientistas das universidades de Oxford, Arizona, Estados Unidos, e Zurique, Suíça. Aí, completo, os pesquisadores submeteram pedaços ao teste do carbono 14, o mesmo usado em arqueologia para saber a idade de fósseis. O resultado apontou que o sudário teria sido confeccionado entre os anos 1260 e 1390, na Idade Média. Sendo assim, não poderia ser mortalha de Jesus, mas não teria mais do que 600 anos. Desde então, publicaram-se artigos refutando a metodologia empregada nos testes e qualidade das amostras. Entre as controvérsias, apontou-se que a contaminação por bactérias teria comprometido a datação do carbono 14. A outra hipótese que surgiu também há 12 anos atesta que os pedaços de linho examinados seriam, na verdade, remendos feitos de restauração do sudário por feiras, após um incêndio na Idade Média. Aí o Vaticano, durante todos esses anos, não discutiu sequer, posicionou sobre a autenticidade do manto sagrado. Em 58, o Papa Pio autorizou a devoção católica do manto, que foi exposto pela última vez em 2010, com público de 2,5 milhões de visitantes em 44 dias. Ufa! Esse é o comentário grande e completo aqui sobre uma possível fraude, mas não é fraude, não. Foi isso que o Diácono explicou aqui, e nos estudos está comprovado, sim. Dentro das probabilidades, que o pessoal gosta de discutir, mas é isso. É um artefato, né? Foi o artefato mais estudado da história da humanidade até hoje, né? O Santo Sudário. Diácono. Antes do Diácono continuar, deixa eu só pedir um favor a todo mundo que estiver assistindo nas salas de vídeo. Comentem, por favor, no vídeo principal. Né? Então, quem está assistindo na sala de vídeo pelo celular, a área de comentário é a área da esquerda. Tá? Porque aí a gente consegue lançar aqui na tela, a gente consegue interagir de uma forma mais ágil com vocês. Apesar de eu estar com quase todas as salas de vídeos abertas aqui, mas uma ou outra acaba passando desapercebido. Beleza. Ô, Diácono, para a gente continuar. Atualmente, com as novas tecnologias que existem, deve, claro, ser feito mais pesquisas no Santo Sudário. Isso é possível ainda? A ciência, ela não tem limite, né? Ela sempre se renova,
se renova, sempre existe algum caminho, né, que a ciência ela encontra e é lícito, né? A ciência, a economia científica, ela é lícita, porque ela nos apontam caminhos, né? Nos apontam novas direções. Essas novas evidências, quando eles vão trilhando esses caminhos, apontam alguma novidade. Tudo que a ciência realiza é interessante para a humanidade, né? Tudo é interessante. Sim. Geralmente, que nem o pessoal publica, né? É um tecido que ele gera rodeia os mistérios, mas esses mistérios que o rodeiam, geralmente ele vira foco de um intenso debate, né? Quando a gente se depara com o Santo Sudário, o que é o Santo Sudário? É a imagem de um homem nu com as mãos cruzadas. Só que nesse tecido você começa a ver as marcas nele da flagelação de Jesus Cristo. Você ali Sim. encontra na cabeça os espinhos, os flagelos no corpo. Jesus foi açoitado violentamente, cruelmente, né? Ô, Rodrigo, Próxima condenação. Você viu que lá nesse vídeo, inclusive os cientistas conseguem enxergar minúcias, né? Que são um espelho exatamente do que está relatado nos evangelhos. Por exemplo, que eram realmente 2 flageladores, né? Um de cada lado, e isso a ciência consegue enxergar através do Santo Sudário, que realmente foi dessa forma que aconteceu, um do lado direito, do lado esquerdo, a quantidade... A marca da cruz no ombro, né? Marca da cruz no ombro também tem. Do madeiro da cruz. Isso. Tudo coincide, né, com as... Aí também entra a arqueologia, entra antropologia, entra a cultura judaica, saber como que era, a romana também, qual eram as proporções de medida que era usado nos madeiros que eles usavam para fazer a crucifixão, e tudo isso coincide, né? São dados que a ciência consegue detectar nesse tecido, e realmente são evidências muito, muito fortes daquilo que está relatado nos evangelhos, né? É lógico que isso agora eu vou falar, isso é uma coisa pessoal, tá? Isso é do Diácono Robson, tá? Eu, pessoalmente, eu acredito veementemente em Jesus, acredito que a crucifixão aconteceu daquela forma que está relatada no Evangelho, né? E não tenho dúvidas nenhuma de que ele assim, é a plenitude da revelação de amor de Deus por cada um de nós. E que quando Jesus ele se faz carne, o Verbo de Deus, né, um Deus todo-poderoso, que vem aqui, assume a carne humana, se faz fraco, se faz homem como nós, para assumir a nossa humanidade caída. Jesus, tudo que ele fez por nós foi por amor e para nos salvar. Então, tudo aquilo que ele sofreu, né, inclusive a ciência vai falar isso, que talvez na flagelação, talvez uma pessoa submetida a um rigor de flagelação daquela forma com que Jesus foi, talvez saísse sem vida para ser crucificado, né? Então, tudo aquilo que ele passou,
né, sendo as pessoas gritando, crucifica, crucifica, e cuspiam nele, e faziam todo tipo de ofensa ao nosso Senhor. E ele, no alto da cruz, depois de passar por toda a flagelação, né, ser coroado de espinhos, do jeito que ele foi, ter que carregar com tudo aquilo, com toda aquela dor, com aqueles espinhos cravados na sua cabeça, ter que carregar aquele madeiro pesado até o local da crucifixão. E tudo isso que ele passou, as quedas nesse caminho, e depois ele, no alto da cruz, depois de ser cravado, você, não sei, quem acompanhou, viu que os cravos eram colocados num lugar aqui, que se eles colocassem no meio da mão, com um tempo ia rasgar a mão assim, e não ia suportar. Então, o cravo foi colocado num local que pega um nervo, que inclusive é por isso que aparece só 4 dedos lá no Santo Sudário, e todas as imagens de cruz que nós temos, você vai ver que a mão de Jesus ela está assim, ó, o dedão está voltado para dentro, assim. É porque onde foi cravado esse espinho, causa uma dor terrível, terrível. E por isso que o dedão, ele vem naturalmente, assim, para dentro, de tamanha dor. E depois dele passar por tudo isso, ele olha para todas aquelas pessoas e intercede por cada uma delas, olhando para Deus e pedindo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O senhor fez eu lembrar de eu não tenho Isaías. O senhor fez eu me lembrar de Isaías 53, 3 ao 5. Isaías diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças, e contudo nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas foi ultrapassado por causa das transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas foram curados. Isaías 53, capítulo 3 ao 5. A superação do sofrimento não significa, né, diácono, que estamos livres de cada sofrimento, né? Nosso estágio atual hoje, do plano de salvação, no período final, que seja em nossa criação decaída, o sofrimento ainda está presente e pode alcançar qualquer pessoa, né? Porque Deus pode livrar o sofrimento desde que fez de maneira maravilhosa na vida de muitas pessoas. No entanto, a superação definitiva do sofrimento acontecerá somente em Jerusalém celestial ou no reino de Deus, né? Somente, então, ele enxuga os olhos, nossos olhos no caso, né? De toda lágrima. Esse é o comentário sobre... O comentário que o senhor fez. Que é verdade. E eu não tenho dúvidas, Rodrigo, de que tudo isso que ele viveu por amor de nós, né, realmente foi um fato acontecido, narrado pelos evangelhos, e que nós celebramos toda vez que nós nos reunimos para celebrar a missa,
é isso que nós celebramos. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O mistério de amor, né, a aliança que foi feita entre Deus e os homens de uma maneira perfeita, 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 ou seja, perfeitíssima. A partir de então, né, Deus consuma a sua aliança, o seu plano de amor, né? E Deus nos deixa 100% para nós. E aí cabe a mim, cabe a você, quanto eu pego desse amor? 1%, 2%, 100%, cabe a mim. Né? Eu que vou crescendo, né? Ontem eu vi alguns trechos, né, da live de ontem com o Fernando Maria, e ele falando dos níveis, né, de progressão da nossa espiritualidade, falando ele sobre a teologia da espiritualidade. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu vou crescendo, né, nessa graça, não é a graça que cresce, mas é a minha compreensão daquilo que é ofertado por Deus a cada um de nós. Quanto que você pega daquilo que Deus te oferta? Né? Então, eu não tenho dúvidas nenhuma, e não é a ciência comprovando, né, com um nível de probabilidade muito grande, esse tecido realmente ser o tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Não é... É claro que... Não é por prova científica que a gente não vai ter fé em Jesus Cristo. E isso também não é algo que eu não vejo com bons olhos. Não, muito pelo contrário. É que nem eu falei na outra live. Isso é uma forma de carinho, né? É como se fosse um afago de Deus para a nossa fé. Não é isso? É isso. Que nem eu sempre digo, confie em Jesus em meio aos problemas e nunca ficarás frustrado. Ele mesmo sofreu, abandonou e morte, mas da morte ele se fez ressuscitado. Desanimando ou não, mas crendo em Deus, então não cesse de clamar. Breve romperá a luz da aurora, basta simplesmente acreditar. É o Lothar Gasman, isso aí dentro um encontro de crisma para os crismanos. Essa frase, uma frase muito bonita sobre a fé, porque mesmo desanimado, não mais crendo em Deus, então não cesse de clamar. Breve romperá a luz da aurora e basta simplesmente acreditar. Deixa eu trazer um isso. Tem convidado. Manda, professor. Alan de Souza. Que Fala, meus irmãos. Isso aqui, meu irmão. A benção, Diácono. Deus abençoe, Alan. Amém, meus irmãos. Alan de Souza, ele está dando uma... Alan de Souza está dando uma passada aqui, que ele está de saída lá para Aparecida. Daqui a pouquinho ele vai pegar a Rota da Luz, estará em Aparecida. E vem dar um recado para a gente aqui no meio da live, para o pessoal. Fica à vontade, Alan. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Só estou passando aqui para informar a vocês que eu e mais 14 irmãos, agora a partir da 1h da manhã, estamos saindo de Mogi, rumo à casa da mãe. Com a bênção de Deus e com a proteção de nossa manhinha, nós chegaremos lá quarta-feira. Vamos a pé, em torno de 200 km. Então eu peço a vocês, meus irmãos, não só do Dons, mas de todos que estão aqui nos assistindo, que pode nos enviar todas as suas intenções, tudo aquilo que vocês querem que entregue no colo da mãe, que pode ter certeza que todos nós iremos entregar no colo da mãe quando chegarmos lá. E um detalhe, hein? Vocês vão conseguir participar um pouco conosco, que eu vou acessando ao vivo diversos momentos da nossa caminhada. Então serão momentos de madrugada, vocês vão poder ver só no dia seguinte, quem estiver dormindo. Alguns momentos serão durante o dia, e por aí vai.
para que vocês tenham ideia um pouco do que é vivenciar essa caminhada rumo à casa da mãe. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais edificante do que ir até a casa da mãe a pé para agradecer. Porque todos que estão indo, ninguém está indo para pedir nada. O único pedido que nós estamos fazendo é sabedoria, nada mais. E o restante que nós vamos pedir para ela é só mais paz, mais amor. E pedir para que ela interceda junto ao Pai, para que todos no mundo inteiro possam ter um pouco mais do amor de Deus, que aceitem a Deus, que aceitem aquele que morreu por nós, que abram seu coração, que se rasguem por completo e que se entreguem. Esses são os únicos pedidos que nós vamos fazer. E o restante é só agradecer, porque independente do ano que nós tivemos, nós estamos aqui vivos, firmes e hoje indo rumo à casa da mãe. Então é só para agradecer. Passando aqui só para dar esse recadinho, meus irmãos. Orem por nós, que nós estaremos orando por vocês, tá bom? E o famoso permita-se, né, Alan? O permita-se, você não pode faltar. Oi? E o famoso permita-se. Permita-se. Isso daí, meu irmão, é como eu sempre digo, é a palavra-chave. Permita-se. Você se permitiu, o restante tudo acontece. Então é isso aí. Então, rapaziada, não percam aqui no canal Dons, daqui a pouco, 1h aproximadamente, meados de 1 e pouquinho, ele vai estar ao vivo aí, iniciando a caminhada e vai dar um alô aí pra galera. E durante o dia... E eu quero que vocês participem conosco no nosso momento de oração antes da nossa partida. Então estaremos ao vivo, onde uma pessoa estará nos apoiando e fazendo a filmagem para nós no nosso momento de oração, porque não estaremos orando só por nós, estaremos orando por vocês, Dons, e por todos que nos assistem. Isso, tá, leva a gente lá e apresenta a gente lá, viu, Alan? Nós vamos estar rezando por vocês e vocês orem por nós aí. Com certeza. Fiquem com Deus, uma abençoada noite, que nossa mãezinha cubra todos vocês com seu manto sagrado e os proteja enormemente, tá bom? Se cuidem. Amém. Um beijo no coração de cada um. Boa viagem. Vá com Deus, boa viagem. Cuidado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus. Gente, nós estamos aí com nova fase aí, fazendo o link direto com a galera agora. O negócio tá ficando bom aí, professor. Rapaz. Não demais, né? Você queria imaginar, uma entrada ao vivo assim, ninguém imaginava. Entradinha ao vivo agora, o negócio tá ficando diferente aí, hein? Daqui a pouco teremos surpresas por aí logo mais, quem sabe, né? Mais surpresas, então vamos acompanhar a Rota da Luz aí com o Alan de Souza. Continuar a nossa live. Me dá imagem. Me dá imagem. Vamos lá, gente. Bom, vamos para a segunda parte da nossa live. Vamos continuar, né? A gente está falando sobre o Santo Sudário. Vamos pegar aqui. Professor, o senhor puxou alguma pergunta, porque eu estou em outra tela hoje. Deixei com o senhor. Tem alguma coisa já aí? Ou posso puxar daqui? Eu vou deixar só o meu áudio aqui, eu vou deixar a minha imagem desligada, gente. Não é por nada não, porque eu vou ficar vasculhando as telas aqui. Então, se eu deixar a minha imagem ligada, aí acabam vendo mais minha careca do que tudo. Pergunta ainda não. Tem um comentário bacana. O Diácono... Pela live, tem uma galera aplaudindo, mas a princípio pelas salas que eu estou conseguindo achar, é isso. Beleza, tem uma aqui bem legal, pede para Milena, o nome da pessoa, Milena Rodrigues. Ela me coloca aqui, que é daqui da Zona Norte, Jardim Brasil. Tem uma galera boa do Jardim Brasil que acompanha. Ela está na sala de vídeo, professor. Está numa sala de vídeo aí, acho que do Padre Léo, dá uma vasculhada aí. Ela pede para o senhor falar um pouquinho sobre superação do sofrimento. O que é superação do sofrimento? Que é o que ela vislumbra no Santo Sudário. Que a imagem do Santo Sudário passou isso para ela, a superação do sofrimento. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo, né, para nós, né, Rodrigo? A gente vê nesse homem sim, né? Jesus,
E quando a gente vê aquela imagem do Pantocrator, onde a gente tem aquele ícone com a imagem de Jesus, ele com os dois dedinhos assim, ó, isso significa união hipostática das duas naturezas de Jesus Cristo. 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele enfrenta toda essa caminhada, essa peregrinação de amor, essa missão que ele assumiu do Pai, como homem, né? Ele deixa de ser Deus? Não. Mas ele fez tudo isso como homem. Ele assumiu a nossa natureza humana e tudo isso que ele fez como homem, né? Então, toda essa superação de Jesus, a gente vê no início da caminhada dele, quando ele vai começar o seu ministério, que ele vai ficar os 40 dias em jejum no deserto, né? Jesus, ele foi fiel e firme. Jesus, quando ele assume, né, tudo aquilo que ele viveu, né, tudo aquilo que ele realizou em meio a nós, são exemplos de superação, né? Jesus, ele assumiu com muita seriedade essa missão que o Pai lhe incumbiu, né, de mostrar como o Pai nos ama, né, como Deus Pai nos ama, né? Então, você vê que Jesus, são muitos golpes, né? São muitas coisas que faria com que qualquer um desistisse, né? A traição de um amigo, né? Uma pessoa que você confia e te trai com um beijo, né? Tudo isso são coisas que são golpes muito duros, né? Então, tudo aquilo que ele vem vivenciando, vem trilhando na sua trajetória, né? Em rumo a revelar 100% quanto Deus nos ama, Jesus, ele vem enfrentando muitos obstáculos. E ele transpõe cada um deles, mesmo sendo homem. Veja que Jesus, quando ele está ali no Horto das Oliveiras, né, os evangelhos nos apontam que ele começa a chorar e suar sangue. Né? Jesus sabe bem o que ia acontecer com ele. E ele, em momento algum, ele, mesmo sabendo, mesmo vendo com a sua humanidade, né, aquilo que ele tem como caminho, né? Ali, ele como homem, trilhando aquele caminho, um caminho duro, difícil, e em meio a tantas dores, Jesus segue em frente. Eu acho que sempre que a gente objetiva fazer a vontade de Deus, realmente se entregar no colo do Pai e fazer a sua vontade, por mais dura, por mais pesada que seja a cruz que a gente vai ter que caminhar, a gente consegue carregar e consegue transpor os obstáculos. Porque Jesus, ele mesmo nos fala, né, que o seu fardo é leve. Né? Ele venham a mim todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Ou seja, cada vez que a gente dá um passo na direção de Deus, é Ele quem completa o restante, né? E por mais dura que seja, se nós formos fiel, se a gente realmente
se apoiar em Deus, se entregar a Ele, com certeza a gente vai transpor os obstáculos, vamos ser resilientes. Amém? Amém, diácono. A dona Elvira, como sempre, tem também uma palavrinha de superação. Ela coloca para a gente Deuteronômio 1:21, que fala: Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Deuteronômio 1:21. Dona Elvira, obrigado pela participação, dona Elvira. E aí, vamos descer aqui, vamos lá. A gente falou da superação. Nas salas, comentem no vídeo principal, gente, por favor, porque aí a gente consegue ter acesso mais rápido. Eu tô vasculhando aqui e aí eu achei uma pessoa que compartilhou 54 vezes. São 54 salas de vídeo em diferentes lugares. Por isso que fica pingando, fica achando em todo canto. Aí acaba, eu sabe fico assim, doidinho. mais que a gente vai passar em todos os lugares, é humanamente impossível achar todas as 54 salas. Então, a galera que está compartilhando, a gente agradece muito, mas quem está assistindo nas salas, comente no vídeo principal, porque aí a gente consegue achar mais rápido a pergunta, o comentário, a mensagem de vocês. Eu estou vendo bastante gente nas salas já colocando aí as suas intenções na caminhada que o Alan vai fazer a partir da 1h de amanhã. E aí eu vou fazer mais um pedido. Vou criar um post daqui a pouco aqui no canal Dons, para que todo mundo coloque a sua intenção diretamente nesse post, e aí eu vou deixar ele fixado como primeira coisa que aparecer no canal Dons. E aí o Alan também ele vai ter acesso mais direto e vai poder já colocar a sua intenção também lá na casa da mãe, já na próxima quinta-feira, que eu acredito que é quando ele vai chegar lá, pelas contas que ele estava fazendo. Bom, voltamos então aqui com o Diácono Robson. Diácono Robson, nossa amiguinha fala assim: gente, o porquê sofreu tanto? Tadinho. Devia quem perguntou. Ana Luísa. Eu não vou falar. Tadinho, por que sofreu tanto? Agora entendo agora eu entendo a imagem do Santo Sudário. Conta todo um sofrimento. Por que sofreu tanto? Põe interrogação. Eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, é um barato, meu. Um barato, mas é verdade. Eu poderia sofrer um pouquinho menos. Gente, o Santo Sudário, a gente olhando o Santo, a gente vê no Santo Sudário, que nem eu também comentei que o Diácono falou, a gente comentou a semana na quarta, ele transpassa a imagem de todo flagelo, todo sofrimento, né, de Jesus Cristo, né, antes, durante e depois. E o incrível, ele transcorre momentos antes da crucificação, durante o sofrimento dele e depois. É incrível, até quando é transpassada a lança no peito. Também os pesquisadores acharam o mesmo tecido, essa mesma imagem. As pesquisas mostraram tudo isso. Então, é um manto que descreve todo o sofrimento de Jesus Cristo. Por isso que tem essa devoção muito grande. É muito bonita a história, realmente, do Santo Sudário. Por isso, Luísa, Jesus sofreu muito. A gente vai falar o quê? Sofreu mesmo. E sofreu muito. E sofreu por amor, por paixão, por nós, né, gente? Olha, foi assim, foi a maior prova de amor pelo ser humano hoje. Hoje não, de todos os tempos, de Jesus Cristo. Morrer uma morte tão terrível que é a morte de cruz.
E Bom, morrer por alguém que, tá lá. de repente, não está nem aí para ele, né? Jesus, ele assumiu tudo isso, mesmo sem saber se a gente se importaria com isso ou não, né? Ele simplesmente o fez, né? Não levando em conta os nossos pecados, não levando em conta se a gente aceitaria esse amor ou não. Ele nos amou, simplesmente nos amou. E nos amou até a sua última gota de sangue, né? Sem pensar em nada, simplesmente tudo por amor. Tudo por amor. Bom, aí tem. Gente, aí é o seguinte: tem uma sala de vídeo que realizamos hoje e fala tudo isso aqui, tá? Vamos lá. O que é o santo sudário? O santo sudário é falso? O santo sudário pode ser verdadeiro? O santo sudário foi. Como foi feito o santo sudário? O santo sudário é historicamente correto? São as perguntinhas que tem aqui, Diácono. Do que são feitas as marcas presentes no santo sudário. Aqui eu estou abrindo um e-mail que eu falei para o senhor que eu tinha algumas perguntas, tá? Que eu consegui reunir umas perguntinhas aqui, né? Então, eu achei essas as principais, né? O que é o santo sudário? A gente chegou a explicar. O santo sudário é falso? É uma pergunta que veio também pelo e-mail, Rogério, pode falar, acho que e-mail não tem problema. Rogério Santos 1, @gmail.com, já falei. O santo sudário pode ser verdadeiro? Mas uma perguntinha também, como foi feito o santo sudário? E o santo sudário é historicamente correto? Então, são essas perguntas que a gente tem aqui, Diácono. Vamos começar pela primeira, o que é o santo sudário? O santo sudário é um tecido de linho descrito nos evangelhos, com o qual, né, aquele homem que é descrito ali no evangelho, né, ele vai e pede pro governador deixar com que ele tirasse Jesus Cristo da cruz e o sepultasse, e o desse um sepultamento digno. Ele pega esse tecido envolve o corpo de Jesus e ele é depositado na sepultura. O que é misterioso é que o corpo de Jesus, né, todo ensanguentado, né, pela flagelação, por todo o sofrimento que ele passou, o corpo dele todo ensanguentado, né, ele, devido a uma luz que saiu do corpo de Jesus, ela deixa impressa, né, deixa registrado tudo isso que tá, todas essas marcas no corpo de Jesus, e o corpo de Jesus fica registrado nesse tecido. E esse tecido tem o nome de sudário. Tem uma explicação também científica para o nome, né? Mas acho que não vem ao caso, né, Rodrigo? Assim, são perguntas que nem eu falei. São pessoas que mandou na live anterior e, na realidade, se acompanhou a sala de vídeo, meu, vai estar tudinho certinho lá no documentário essas perguntas, né? Bom, Ó, deixa eu só tem uma pequena coisa. Com que precisão que foi encontrado através da ciência aquilo que foi sofrido, né, que foi encontrado nesse tecido. No corpo foram contados 120 sinais de golpes de açoite, produzido por 2 flagelos, um de cada lado da vítima. O flagelo que era usado pelo Império Romano, composto
de 2 ou 3 correias de couro, terminado com pequenos ossos de pontas agudas, com o qual as pequenas travas de chumbo, quando batia no corpo, né, batia e saia dilacerando a pele, né? São 2 chagas que marcavam o ombro direito e o omoplata esquerdo. O peito, muito saliente, denotava terrível asfixia suportada durante a agonia. Os pulsos apareciam perfurados, tendo os cravos perfurantes seccionado na parte do nervo mediano, fazendo contrair o polegar direito para dentro da palma da mão, que é aquilo que eu comentei. Pela curvatura das pernas e as perfurações dos pés, tem-se nítida impressão de que o esquerdo foi sobreposto ao direito e presos ao madeiro por um único prego. Os 2 joelhos estavam chagados daquela caminhada que Jesus fazia e, devido ao peso do madeiro, teve as quedas, né, e caía com o joelho no chão, isso com fraco do jeito que ele estava, carregando o peso do jeito que estava. Quando caía e ainda chagou os joelhos, né? Havia um sinal de sangramento produzido por grande ferida do lado direito do tórax. Por fim, havia 50 perfurações na fronte, na cabeça e na nuca, compatíveis com uma coroação de espinhos. Era uma constatação científica totalmente coerente com a descrição evangélica. Por amor. Por amor. O que a gente está falando aqui também, viu? Esse meio aqui, mas olha lá, o professor colocou a imagem aí, ó. Sim. A ilustração. E vejam que onde está esses losângulos, essas marcas de losango, foi as partes que as irmãs Clarissas fizeram elas fizeram a reposição dessa parte que foi no incêndio, foi queimado, mas pegou só essas partezinhas que pode ver que fica para fora do corpo de Jesus, né? E elas fizeram colocaram esses pedaços de tecido, né? E isso foi para reconstituir. Mas tem marcas que são evidentes, por exemplo, a água que foi jogada para apagar o incêndio, tudo isso está registrado nesse tecido, né? E olha que a gente vê bem nitidamente ali a imagem de Jesus Cristo, né? A ciência fez a partir dessa imagem, ela conseguiu ver mais ou menos de uma forma bem assim, bem clara, né, de como seria, né, o rosto de Jesus Cristo, que a gente vê nas telas, mas aquilo são telas pintadas por artista, né? Aí não, a gente tem realmente o rosto dele, né? E tudo isso é a partir de um negativo, né? Porque quando você olha no tecido, você vê um tecido branco, com algumas marcas bem fraquinhas, né, da coloração, das marcas de sangue, mas é uma coisa bem fraca mesmo. Você vê só o tecido branco. Só dá para ver essa imagem a partir do negativo da foto do advogado Second Pia. Esse é o negativo da fotografia. Tá certinho, hein? Olha. Paz, que imagem bela, bela imagem. Tô com
com 3, 4, 5. Bom, estou aqui com 4 parágrafos, né? Acho que o senhor deve já ter ouvido, mas vamos lá, né? Já está na tela aqui. Vamos lá, vamos dar os créditos à dona Cristina da Silva Nogueira. Ela é daqui de São Sebastião. Fica próximo ali a São Sebastião, se eu não me engano, fica próximo à Rede TV ali, mais ou menos. Litoral Norte. Acho que é Bandeirantes. Não, meu, eu tô doido mesmo, é mesmo, litoral, rapaz, eu tô pensando que é Santana do Parnaíba, eu tô confundindo, tô ruim de geografia, hein, meu. Bom, mas ela escreve o seguinte, péssimo de geografia, hein? Conta-se a história de uma menina de nome Liz, que padecia de uma doença rara e grave. Sua única chance de recuperação era receber uma transfusão de sangue de seu irmão de 5 anos, que milagrosamente havia sobrevivido ao mesmo mal e desenvolvido os anticorpos necessários para combater a doença. O médico explicou a situação ao menino e lhe perguntou se estava disposto a doar sangue para a irmã. O menino hesitou apenas por um momento e respirou fundo e disse: sim, se for para salvá-la, sim. Durante a transfusão, deitado ao lado da irmã, sorriu ao ver o rosto da irmã corar. Então o rosto do garoto empalideceu e ele perguntou ao médico com voz embargada: eu vou começar a morrer agora mesmo? O pequeno entendera mal o médico. Pensou que doaria todo o sangue à irmã. Que lindo exemplo de amor. A Bíblia diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. História, hein? Belíssima história. Belíssima história. Apagou aqui a tela, mas belíssima história. Desculpa aqui, mas olha, que história bela, né? Sobre o amor ao próximo, o amor à humanidade, né? Incondicional. Tem muito registro nessa imagem, né? Tem coisas que realmente é interessante, né? Quem não pôde acompanhar aí a transmissão, né, do documentário, eu gostaria até ver se com o Rodrigo se dá para deixar à disposição, né, de quem não viu, para poder realmente ganhar um tempinho, né? Já está. Ganhar um tempinho e realmente. Ele já está. Já está à disposição, pode. A pessoa já está à disposição e a pessoa pode assistir quantas vezes desejar, não tem problema nenhum. Está à disposição lá na salinha de vídeo, ela fica salva. Quem não assistiu, no final da live ou amanhã quiser assistir, amanhã vamos fazer melhor, vou colocar até nos stories da página Canal Dons amanhã, já para ficar mais fácil o acesso ainda, né? Porque vai pintar outras publicações, vou deixar nos stories da página essa sala de vídeo lá, inclusive farei um reprise dela a partir das 11 da manhã, terá um reprise da sala de vídeo mais uma vez do Santo Sudário. Ali a gente vê cientistas, né, mostrando com profundidade de detalhes, são minúcias assim que chega a impressionar, né, de quão profundo, né, as várias ciências entraram para realmente realmente me falta até a palavra, viu, Rodrigo? Para realmente fazer um estudo aprofundado, né, do objeto de pesquisa, né? Se aprofundar mais. Sim. Para se aprofundar mais a pesquisa, né?
E Que é quanta uma pesquisa, coisa, né? Diago, é uma pesquisa que nem a gente falou no início. Com as tecnologias de hoje, essa pesquisa vai ser mais profunda, né? Só que o que marca muito para a gente hoje é a questão da fé, né? A fé marca muito, esse tecido chama nós católicos a uma devoção, a uma fé muito grande, né? Segundo as probabilidades, aí que os nossos amigos gostam adoram falar de matemática, de probabilidade. Meu, a fé não tem probabilidade, Diácono. A fé, ela é única, individual. Cremos que, para a gente se aprofundar um pouco mais, seria no tema o amor de Cristo. Para a gente se aprofundar legal mesmo, mas acho que a gente jamais concluiríamos o estudo. É infinito, né? É infinito. Infinito, aí não tem como. A gente vai passar, a gente vai ficar aqui fazendo live até o último dia de vida. Vou falar pra gente assim, vocês vão entender logo, logo. Mas o importante é que realmente a gente. Porque quanto mais você vive isso, quanto mais você pensa sobre isso, né? Mais você se aproxima dele, mais você vai entrando, né, naqueles graus que o Fernando falou ontem, né? Os Ainda graus. falta. Ontem ele chegou no terceiro pro quarto, né? Aí eu falei para ele, tem mais, hein, Fernando? Aí o pessoal começou já a pular pro quinto, pro sexto. Não, calma aí, não é assim não. Aguenta aí. É porque são vários, né? Começa com. Aí a gente vai pro outro. Aí o pessoal já estava já lá falando da difusão do Espírito Santo. Aí o outro já tinha soltado uma pergunta, por que Deus se afasta no grau 5? Daí eu olhei assim e falei, mano, não chegou no 5 ainda. Calma, daí a gente vai respondendo de acordo do que vai andando, né? Porque senão a gente é atropelar tudo, mas é muito legal esses graus. Para a gente atingir esses 9 graus é interessante. Tudo, ó, que nem a liturgia das. Oi. Como diz a molecada, não pode dar spoiler, né? Tem que esperar quando chegar no seu tempo, né? Aguenta aí. É que nem já perguntaram pra gente, quando vocês vão fazer uma live sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima? Aí o outro, qual que é a próxima live do Diácono Flauzino? Quem tá perguntando aqui, deixa eu ver. Ó, Dona Elvira. Dona Elvira, pô, gente, ó. Qual o próximo tema do Diácono Robson? Dona Elvira, eu já pensei no tema pro Diácono, só não contei para ele, mas se eu contar para ele aqui, daqui a pouco eu vou contar para ele, eu tenho um teminha para ele aqui, para o próximo estudo nosso. Peraí. Meu, oi. Deixa a Dona Elvira dar ideia. Eu vou esperar, já tem aqui na cabeça, já viu o tema do próximo. É um tema que todo mundo gosta, é um tema que já foi meio comentado aqui, aí o de Fátima era legal. Eu falei, não, mas de Fátima deixa chegar próximo a maio, os meses marianos, a gente comenta um pouquinho, né? Aí vai ter a Semana Santa, vai ter aqueles temas da Semana Santa, Domingo de Ramos, né? Aí tem um tema aí meio polêmico para comentar com a galera, que chama bastante atenção e o pessoal gosta. É um tema da Bíblia, né? Aí eu fiquei pensando, e aí eu cheguei e falei, bom, vamos conversar com o Diácono para um próximo tema bem legal. Vamos falar sobre o final dos tempos, o Apocalipse, livro do Apocalipse. Esse aí é um tema para ser desenvolvido, é um tema que gera muita curiosidade, muita polêmica. O final dos tempos, o que é o final dos tempos? Apocalipse. Aí fica aí o convite para o Diácono para ver se a gente vai fechar esse encontro sobre o final dos tempos. Vai ser bem legal, viu, gente? Olha, vai ser bem bacana. É um tema assim que a pessoa já imagina tanta coisa na cabeça, gente. Nossa, o final dos tempos. A pessoa já vai vir a cavalo. Já começa aquele negócio do Apocalipse, não, vai ter. É bem legal, é um tema bem. É que nem o Santo Sudário. Eu posso te falar uma coisa, viu, Rodrigo? Com relação a esse tema que você está falando aí. A perspectiva do escritor é uma.
E aquilo que normalmente as pessoas entendem é outra coisa totalmente diferente. É outra coisa totalmente diferente. Então, é uma live que vai dar pergunta de todo jeito. Vai ter que nem essa de hoje aqui. Essa live foi 2 encontros, é outra live de 2 encontros. A pessoa imagina tantas coisas nessa live. Então, tem vários temas para ser discutido durante o ano. Agora, a próxima do Diácono, se a gente for fazer, claro, vai ser essa, porque daí depois a gente já vai entrar na quaresma, campanha da fraternidade, né? Vai estar chegando aí no próximo mês de fevereiro já. Mas aí a gente vou mais uma vez aqui com o Diácono Robson Luiz Plausino. Para mim é sempre um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né? Eu me sinto muito honrado em poder estar nesse espaço com vocês, poder aprender um pouquinho com vocês, né? Por que não? A gente, quando tem uma demanda de vocês, a gente não que a gente tem os caminhos, né? Mas nem tudo fica fervilhando assim dentro da cabeça, né? A gente tem que buscar aquele caminho, ir lá levantar de novo, revisitar, né, essas áreas para que a gente possa partilhar de uma forma mais interativa, né? Interativa em uma forma simples, objetiva, tudo na simplicidade. Sim. E é o que as pessoas mais gostam. Para a gente encerrar, tem uma perguntinha legal aqui. Uma pergunta e uma afirmação. O que é o verdadeiro sentido da vida? É o que dá para ser interpretado do Santo Sudário? Somos de Deus, viemos de Deus e naturalmente a Ele hemos de voltar. O Santo Sudário nos revela, né, um grande sinal de um Deus que aperfeiçoou todas as alianças feitas conosco, né? Não é que a aliança que Jesus faz é melhor do que aquelas que Deus faz, não, porque a Santíssima Trindade faz tudo junto, né? Então, todas as alianças constroem, né, são os pilares para que chegue a plenitude da aliança, que é feita conosco através da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí nós temos a aliança de uma forma eficaz e definitiva. Um Deus que nos ama e que realmente quer que a gente seja feliz, quer que a gente tenha vida, mas a vida em abundância. Uma vida que nem a morte pode tocar. Amém. Diácono Robson, bom, tenho que agradecer muito a disponibilidade, a indicação do documentário, a interpretação das perguntas, a interpretação do próprio Sudários nas suas palavras, seu testemunho de fé e a disponibilidade com o pessoal que acompanha a nossa página. Trabalho bem simples e com conhecimento muito grande. Né, professor? A gente agradece muito, porque a gente sabe que, por mais que a gente tentasse, a gente não ia conseguir aqui sozinhos, né? Então a gente agradece muito a presença do Diácono, trazendo aí para nós luz as dúvidas que vão surgindo. E aí a gente até brinca que o Diácono Robson é o nosso consultor. Qualquer coisa a gente dá um grito, sabe? Sinal de fumaça, daí dá um jeito de falar com o Diácono.
Olha a resposta. Tá vendo? Fumaça, vai subir a fumacinha branca. Opa, Porque tem muita coisa que as pessoas vão perguntando pra gente. Alguma coisa, a gente, por ser catequista, a gente até consegue responder. Outras a gente vai juntando e vai lançar as lives aí para o diácono poder tirar as nossas dúvidas, poder nos ajudar também. muito legal. Vamos agradecer a Cristina, a Luísa, a Dona Elvira, o senhor Humberto, o Carlos, o Jordi, Jordana Caçulava. Jordana, gente, ela é da onde aqui? Deixa eu pulsar. Giovana Caçulava. Mano, Costa do Marfim tá acompanhando hoje a live do Diácono Costa do Marfim. Eu te falei, continente africano, eu te falei que o continente africano essa semana explodiu na página. Um monte, cara. Tem um monte de seguidor essa semana. Eu acho que tem uns 40 ou 60 seguidores no continente africano. Essa semana foi muito, olha, muito legal. Tem a Pilar também, Pilar, ela é daqui de São João do Meriti, Rio de Janeiro, também acompanhou, falou que gostou muito da live do Diácono. Espalhou muito, eu não sei quantos compartilhamentos teve, mas pelo visto aqui espalhou para todo canto, gente. Espalhou para todo canto a live, não dá nem para que não o professor falou, tentei ver aqui como que tá aqui, tem uma mulher aqui que compartilhou nos lugares aqui que eu nunca vi, mano. Acho que ela pôs na rede social dela, olha. Pegou o vídeo na comunidade de São José e só ela compartilhou 54 vezes. E aí eu comecei a cavucar. Eu fui vendo que teve gente que pegou o vídeo dela, compartilhou, mas não sei quantas. Então, foi muita gente vendo hoje. Muita gente vendo. Muita gente. Daí por isso que a gente tenta, às vezes a gente dá uma paradinha, mas a gente está ouvindo, para procurar, para agradecer, né? Mas a gente deixa o agradecimento de uma forma geral para todos que participam. Lembrando que compartilhar também é evangelizar. Por que não? Evangeliza compartilhando. Às vezes tem alguma pessoa no Facebook procurando alguma coisinha ali, uma coisa, vamos falar o português claro, né? Uma coisa errada. Mas daqui a pouco, o que esses caras tá falando aí? Encontra um careca, encontra um gordo, aí vem aqui embaixo, diácono. O que esses caras tá falando aí? Parou, vamos dar uma olhada. Marcelo Mendes Lopes, boa noite. Aí a galera acaba parando e vê e acaba numa dessas que a gente salva. A gente salva muito. A gente não, né? Jesus salva muitas almas através, às vezes. Tem um testemunho do Padre Léo, ele falando que uma vez inclusive era um programa repetido, de madrugada ele alcançou uma médica lá na Europa. Ela sofria porque assim, ela no começo de carreira na Europa, o médico ele pega o serviço pesado mesmo, né? Então, muitas vidas, ele com aquele sonho de salvar vidas, e muitas vidas acabam terminando na mão dele, né? Então, essa médica começou a tomar um cálice de vinho para dar uma relaxada e acabou virando uma alcoólatra, né? E ela, ouvindo o Padre Léo, um programa repetido, e ela se converteu, né? Então, muitas coisas acontecem, né? Às vezes a pessoa está lá, né, naquela... troca de canal, vai para cá, vai para lá, e acaba, de repente, encontrando a graça, né? E realmente aquilo pode fazer um sentido, e essa pessoa que, de repente, às vezes até pensa em se suicidar, né? Às vezes a pessoa sofre de tantos males, né? E a gente, de repente, na simplicidade, porque não falamos de nós, mas falamos daquele que realmente é grande, daquele que realmente ama, e daquele que realmente quer
que cada um de nós seja feliz, tenha vida e vida em abundância. Quando essa pessoa tem um encontro com ele, seja através de nós, como canais dessa graça, né, como quem serve a esse Deus, realmente é um grande serviço. É um grande serviço. A gente, um tempo atrás, até fiquei de dar o nome do rapaz que estava acompanhando um testemunho do sim que eu dei no Instagram. Lembra, professor? Sabe qual é o nome do rapaz? Douglas. Isso. Douglas Lemes. Douglas Lemes era o nome do rapaz. Eu fiquei de trazer o nome dele. O que ele fez mesmo? Desativo. Eu não sei o que ele fez lá. Eu não lembro o que ele fez mesmo, professor. Você lembra? Então, foi na live com a Kelly da comunidade Kairos, e aí ela dando o testemunho dela. Durante o decorrer da live, ele falou assim: olha, eu tinha um perfil aqui no meu Instagram, perfil secundário, que era para mim ver as coisas do mundo. E aí eu acabei de excluir esse perfil a partir do testemunho. E aí ele falou assim: o que eu via lá não condizia com o que eu vivo na igreja, com aquilo que eu quero viver diariamente, com aquilo que eu penso para minha vida. E aí ele excluiu o perfil durante a live, agradecendo pelo testemunho da Kelly, que transformou a vida dele. E aí a gente vai passando aí pelos sims que eu dei, pela formação do Orlando, pelas partilhas que a gente tem com o Alan, pelo bate-papo que a gente tem com o Soler, pelas lives que a gente já fez com o Diácono Robson, com o Diácono Edson, com o Fernando, com tanta gente boa que já passou por aqui. E de todo esse trabalho que a gente está tendo desde agosto, do dia 24 de agosto, que foi o primeiro sim que eu dei com o Felipe e com o Padre Fábio, se todo esse nosso trabalho tivesse rendido, como é que é o nome dele? Douglas, né, Rodrigo? Tivesse rendido Douglas. Apenas a conversão do Douglas, já teria valido muito a pena. Com certeza, com certeza. Mas a gente sabe que tantas outras pessoas se converteram graças a Deus e que acabam não dando o seu testemunho, mas que Deus conhece. Porque Deus conhece. as pessoas passando, vendo que não seja totalmente a vida de todas as pessoas, mas pelo menos um pouquinho por vez, essas pessoas foram tocadas. Eu tô devendo uma live com o professor. Qualquer dia eu vou arrumar uma para ele não vai nem saber. Deixa ele. Tô devendo uma live com o professor. A gente já passou por cada uma, Diácono. Se eu contar uma, eu vou contar só uma que aconteceu com a gente. Perto da eleição, olha só. A gente falou, a gente não vai se meter com esse negócio de política, porque não sei o quê, bababi, bababá. A gente falou, beleza. Aí só que a igreja pegou e foi escutar os candidatos a prefeito. Aí o professor não está regulando legal, e eu também não. A gente lançou a entrevista com os candidatos a prefeito da cidade aqui no canal Dons, na época da eleição agora, né? E aí tudo bem. Só que antes de soltar a propaganda que a gente ia fazer, a gente dá uma segurada, a gente faz um suspense, né? A gente fez um suspense aí na página. Vocês não perdem por esperar, e postamos, meu amigo. Teve um rapaz, ele fez mais de 400 comentários, que deixou todo mundo. Não, e aí para ajudar, no dia a gente fez uma live nesse horário das 10 horas, que a gente ia contar o que ia acontecer. O coitado do rapaz teve a sorte de, na região da casa dele, acabar a luz. Então o cara não viu. Cara, não viu, meu Deus do céu. O cara falou que... Isso foi no sábado, no domingo a gente ia tocar e a caixa de mensagem do Dons estava tomada. Foi muita coisa do cara perguntando. E aí teve algum engraçadinho que foi fazer um comentário lá, e aí o cara entendeu que o mundo estava acabando, que a gente estava falando do fim do mundo. O cara falando do apocalipse. Nossa. Só de lembrar que eu tô chorando. Só de lembrar que eu tô chorando. Eu não vou... Tinha um comentário que era assim, como que é?
Eu não vou. Ô, meu, é sacanagem da risada do Cora. Eu não comi, eu não vou comer, eu vou tomar água. O cara tava desesperado. Aí teve uma mulher que comentou. Como que a mulher comentou? A mulher comentou assim: gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Vamos parar de tanta agonia, não tô entendendo nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começaram a arrastar as respostas no comentário. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, esse cara não viu. Aí ele começou a mandar mensagem pro Orlando. Aí o Orlando falou, meu filho, tá lá, assiste lá. Eu não vi, meu, mas foi um negócio, Diaco. Ô final de semana, viu, meu? Acontece cada uma, eu falo, acontece cada uma. Isso aí foi, acho que a mais engraçada que aconteceu com a gente foi essa. Outra hora a gente conta, mas tem um monte, cara. Tem a história do pontapé inicial. A história da pessoa que saiu abraçado com a imagem de Nossa Senhora da igreja. Pensaram que estavam sequestrados. Não. Vai contar não. Vai contar não, viu? Melhor a gente encerrar, viu? Deixa para outro dia. Um dia a gente vai fazer uma dessa. Foi o Rodrigo. Ai. Cada coisa, viu? Eu não vou falar nada não, senão eu vou entregar tudo e depois não tenho material. Não posso ficar falando. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Diácono Flauzino, não sei quando o senhor ainda está disponível? Estou sempre disponível. Então, já fica aí o convite para a próxima live sobre o tema Santíssima Trindade. Fica aí. A gente não vai falar do Apocalipse agora, não. Vamos falar outro dia. Vamos falar sobre a Santíssima. Você sabe que o maior teólogo da Trindade é Santo Agostinho. E ele escreveu uma obra que ele nem conseguiu terminar. Para você ver o tamanho do enrosco que vocês estão vendo. Mas, vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Toma. Mas é isso. Que a semana que vem, gente, ó, vamos ficar atento na programação do Dons aí do final de semana. Final de semana vai estar recheado amanhã. Amanhã vai ter aí um hashtag 2020 rapidinho, 22 horas, né, professor? Uma coisa bem rápida. Travou. Hashtag 2024 amanhã. Hashtag 2024 amanhã. Coisa bem rápida, uma pincelada numa programação. Domingo, transmissão da Santa Missa ao vivo na página Canal 11. Estourou 11 horas da manhã, hein, meu? Estourou semana passada, aí uma bela transmissão 11 horas. E essa semana vai ter replay? Vai ou não vai? Surpresa, amanhã a gente anuncia. A gente não sabe ainda se vai ser das 11 ou das 7, depende. Vai depender. Segunda-feira tem o Alan com o tema Eucaristia, um tema que ele vai falar lá da Rota da Luz. Lá essa live vai ser no meio da rua, rapaziada. Vamos orar aí para que dê tudo certo. Vai ser no Breu. Vai ser segunda-feira o Alan no Breu, 10 da noite, na hora do descanso, lá ele vai abrir essa live para falar sobre a Eucaristia. Aí vem a sequência do Diácono Edson. Terça, quarta e quinta. Quinta-feira, claro, com encerramento com a missa do Beato Carlo Acutis, às 19h30 ao vivo aqui no Canal 11. E às 22 horas a live com o Fernando estará conosco às 22 horas para continuar a teologia espiritual. E na sexta que vem, claro, Antônio Marcos Soler estará com a gente para encerrar com o bate-papo próxima semana. E o Diácono a gente vai agendar para pular essa semana. Na outra semana, claro, semana do dia 25, se eu não me engano, próximo do feriado. É semana do feriado, né? Deixa eu fazer um pedido aí, vai, já que é semana do dia 25... Ô, Diácono, o senhor podia falar sobre a conversão de São Paulo, falar sobre São Paulo. Eu sei que legal. o senhor jogou a pedrada aí da Santíssima Trindade, mas, né? Mas também dá, ó. 25, podia falar sobre a conversão de São Paulo. Já tá combinado, então, ó, dia 25 de janeiro, feriado. Não, tá combinado, não, tem que ver a disponibilidade do Diácono, não é bagunçado. Não, tá combinado.
Se liga, rapaz. Combinado, tá combinado. 25 Então tá certo. segunda-feira. A próxima agora é dia 11, a outra 18, na outra 25. Dia 25, Feriado prolongado, né? é segundona. É. E aí, na quarta-feira, dia 27, Santíssima Trindade. Eita. Vambora. Tá combinado. Vai. Se o Diácono Edson tem essa semana toda aí, de terça até sexta-feira, a gente vai falar com o Diácono. Vamos falar com o Diácono na semana do dia 25 toda também. E daí? Tem que ser todo mundo igual, meu. E Todo vamos mundo que tem que ser todo mundo igual aqui. Gente, obrigado aí. Dona Elvira, agradecer o Marcelo, a nossa querida Luísa, agradecer a todos que participaram, que estão trazendo demandas, né, para nós, para a gente partilhar junto aí na live. A sua participação, ela é importantíssima, né? Se você não tivesse conosco, né, não teria sentido a gente estar aqui. Então, a sua participação, não só assistindo, mas também trazendo demandas para nós, fazendo seu comentário, a sua crítica, a sua pergunta, tudo isso é importantíssimo para que todos nós tenhamos um crescimento espiritual também. Então, obrigado a todos. Tem esse documentário sobre o sudário, ele é riquíssimo, riquíssimo, eu recomendo. Quem não teve a oportunidade de acompanhar aí no canal Dons, está disponível aí para vocês assistirem. Eu recomendo que vocês assistam bem devagarinho, com tranquilidade, né, sem pressa, se possível, com algum material de anotação, né, papel, caneta, faça um estudo sobre isso, né? Ele é muito rico e vale a pena, vale muito a pena, viu? Professor? Tá certo. Diácono, muito obrigado. A gente vai pedir para o senhor encerrar para a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no Ele meio de está nós. no meio de nós. Pela intercessão de São Bento, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de São Francisco, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, sobre vossos lares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus. Dons é Deus que nos conduz. Boa noite.